A maior ameaça ao seu poder não é o inimigo, é você. É sua necessidade de ser amado, seu medo de ficar sozinho, seu desespero por se sentir importante para alguém. Isso não é virtude, isso é corrente. Maquiavel sabia disso. Ele não escreveu para os bondosos. Ele escreveu para governantes, sobreviventes e predadores. E deixou o aviso: os que sentem demais são os primeiros a cair. O mundo não recompensa sua lealdade, sua vulnerabilidade ou seu amor. Ele os transforma em armas contra você. As pessoas sorriem enquanto mentem, te abraçam enquanto afiam a faca, e no momento em que percebem que você se importa, elas passam a te controlar. Mas há uma saída: desapegue, emocionalmente, psicologicamente, completamente. Não porque você odeia os outros, mas porque ama o seu poder mais do que a aprovação deles. Porque sobreviver exige clareza, não compaixão. Neste vídeo, vamos mergulhar no lado mais frio de Maquiavel. Como desligar as emoções que te enfraquecem e assumir o controle com uma mente impossível de ler e um coração impossível de alcançar. Todos querem ser amados, compreendidos e cuidados. É exatamente por isso que a maioria é fraca. Maquiavel entendeu uma verdade brutal: emoções te tornam vulnerável. Quanto mais você sente, mais revela. Quanto mais você se importa, mais controle os outros têm sobre você. Ele escreveu: o sábio faz de imediato o que o tolo só faz no fim. E o tolo, para Maquiavel, é o homem que entrega o coração antes de garantir sua posição. Na visão maquiavélica, emoções não são bússola, são armas. Você pode usá-las, mas nunca pode ser governado por elas. O desapego emocional não é sobre ser morto por dentro, é sobre continuar vivo em um mundo que destrói os ingênuos. Desapegar é controlar. Quando você está desapegado, não pode ser manipulado, provocado ou chantageado emocionalmente. Seu silêncio vira muralha, sua calma vira arma. No instante em que você se importa demais, você se torna previsível. E previsibilidade é fraqueza. O inimigo sabe onde atacar, sabe o que você teme, sabe o que pode perder. Maquiavel viu isso nas cortes de Florença. Príncipes guiados por emoção eram destruídos por inimigos mais frios e calculistas. O governante que amava demais perdoava traidores que voltavam apenas para atacar novamente. O general que temia perder homens hesitava e perdia a guerra. Apego emocional, seja a pessoas, poder ou orgulho, é sempre um risco. Por isso Maquiavel admirava Cesare Borgia. Ele não pediu desculpas, não implorou lealdade, não lamentou traições. Ele as eliminou. Isso não é crueldade. Isso é controle. O desapego emocional te dá poder para fazer o que precisa ser feito, sem hesitação, sem piedade, sem fraqueza. A maioria foi criada para acreditar que bondade é força, que vulnerabilidade é bela. Isso é uma mentira criada para manter você obediente. Toda grande construção foi erguida por aqueles que dominaram suas emoções e usaram as emoções dos outros como ferramentas. Pense em cada traição que você sofreu, cada mentira, cada manipulação, cada coração partido. Qual foi o erro? Você se importou demais. Você esperou lealdade. Você se apegou. E quando perceberam isso, puxaram os fios. Desapego não significa não sentir. Significa não reagir. É observar suas emoções como arma, não como fraqueza. Um homem maquiavélico sente raiva, desejo ou dor, mas nunca permite que essas emoções decidam suas ações, porque no momento em que alguém sabe exatamente como você vai reagir sob emoção, você perdeu. Por isso, os ensinamentos de Maquiavel não são para o homem comum, são para quem quer governar a si mesmo e depois governar o resto. Se você quer paz, continue emocional. Se quer poder, torne-se desapegado. Quando alguém se aproximar, pergunte: essa pessoa é leal ou útil? Ela ainda estaria aqui se eu nunca oferecesse carinho, aprovação ou atenção? Se a resposta for não, essa pessoa não é aliada, é ameaça. O desapego revela a verdade. Quando você remove a emoção, começa a enxergar as pessoas como são, não como você deseja que sejam. Você percebe padrões: o amigo que só aparece quando precisa, o parceiro que se afasta quando para de receber, o parente que usa a culpa como arma. Todos dependem das suas emoções para ter poder sobre você. Desapegue e veja quem realmente permanece. No desapego, seu tempo volta a ser seu, sua energia retorna, sua mente afia, você para de reagir e começa a agir. Isso é o que Maquiavel quis dizer quando escreveu que o príncipe precisa ser leão e raposa. O leão não lamenta, a raposa não se irrita. Ambos vencem porque sabem quando atacar e nunca deixam a emoção anunciar seus movimentos. Então, se você quer se libertar de traição,
manipulação e fraqueza, comece aqui. Elimine sua necessidade de aprovação emocional. Ame estrategicamente, não sentimentalmente. A maioria é viciada em ilusões. Ilusões de amor, de lealdade, de reciprocidade. Eles acreditam que alguns são diferentes, que certos laços são inquebráveis. Maquiavel destruiu essa fantasia. Não existe lealdade permanente. Existem interesses. As pessoas são leais enquanto se beneficiam. Elas te amam enquanto precisam. Quando o interesse muda, a lealdade muda junto. Isso não é maldade, é natureza. E quem não aceita essa verdade é destruído por ela. Cada traição, cada tempestade, você atravessa tudo sem quebrar, porque já entrou preparado para perder. E é justamente por estar pronto para perder que você vence. O desapego emocional não é um botão, é uma arma que precisa ser afiada. Repetidamente, você não foi ensinado a ser desapegado, foi ensinado a agradar, a criar laços, a sentir culpa por não se importar o suficiente. Então, para se tornar desapegado, você precisa desaprender a fraqueza e reconstruir sua mente do zero. O primeiro passo é a expectativa. Espere traição, espere decepção, espere egoísmo, não como pessimismo, mas como preparação. Quando você deixa de esperar lealdade, a deslealdade não te derruba. Quando você não assume nada, nada te decepciona. Maquiavel acreditava que os homens agem por interesse, não por moral ou afeto. Entenda isso, e você para de perguntar: por que fizeram isso comigo? A resposta é sempre a mesma: porque beneficiava eles. O segundo passo é controle interno. Domine suas reações. Quando sentir raiva, pause. Quando sentir amor, teste. Quando sentir dor, observe. O objetivo não é suprimir sentimento, é controlá-lo antes que ele controle você. Porque quando as pessoas descobrem seus botões emocionais, vão apertá-los sempre que quiserem poder. Aprenda a pausar antes de reagir. Nesse intervalo está o desapego. Nesse intervalo está o poder. O terceiro passo é a exposição controlada. Não fuja do mundo. Domine o mundo. Se relacione, mas sempre nos seus termos. Dê afeto, mas retenha dependência. Fale menos do que sente. Nunca deixe ninguém saber o quanto realmente significa para você. Quanto menos falarem, mais vão temer o que você pensa. Se não podem te ler, não podem te usar. Isso não é crueldade, é blindagem. Quando você se torna emocionalmente independente, ninguém consegue te controlar com culpa, rejeição ou amor. Você não precisa da aprovação deles, não precisa do carinho deles, não precisa da atenção deles. Você permanece sereno quando se afastam e gelado quando voltam, porque sua paz não está nas mãos de ninguém. Maquiavel chamaria isso de armadura da mente. Um príncipe precisa ser capaz de caminhar sozinho, tomar decisões sem interferência emocional e abandonar aliados e amantes sem hesitação. Isso não é falta de coração, é disciplina, porque quem hesita em jogos de poder perde tudo, e o homem emocionalmente desapegado nunca hesita. Ele vê a armadilha antes de entrar, ele vê o jogo por trás do sorriso. Ele consegue ir embora de qualquer um, a qualquer momento, sem explicar nada. É isso que o torna intocável. Você treina o desapego como um músculo, com silêncio, distância e seleção. Não responda tudo, não explique seu silêncio, não entregue suas reações. Quanto mais eles tentam adivinhar o que você sente, mais controle você tem. As pessoas respeitam o que não conseguem entender. Seja imprevisível, seja emocionalmente silencioso, e verá o mundo perdendo o poder que tinha sobre você. Chega um momento em que o silêncio é mais poderoso do que qualquer palavra, quando sua capacidade de ficar distante do caos se torna sua forma suprema de controle. O desapego não é só técnica, é transformação. Quando você domina isso, para de reagir às pessoas e começa a guiá-las. Você não busca explicações, não força diálogos, não tenta limpar sua imagem. Por quê? Porque nada disso importa. Quando você se desprende, os jogos acabam. A manipulação bate em uma parede. A aprovação perde valor. Foi isso que Maquiavel entendeu melhor do que qualquer um. A maioria é escrava da própria carência. Tem medo de ficar sozinha, de não ser compreendida, de ser rejeitada. Então elas explicam demais, sentem demais, se entregam demais e por isso são controladas. Mas o desapegado entra em qualquer ambiente calmo, quieto e claro. Ele não precisa ser querido, ele não reage à fofoca, ele não treme quando alguém vai embora. Ele age por poder, não por necessidade. E isso, em qualquer interação humana, é assustador para quem tenta controlá-lo. Quando você finalmente se desapega,
descobre algo frio, mas libertador. As pessoas só importam o quanto você permite. Sua importância não é um fato, é uma concessão. E você pode revogar essa concessão quando quiser. Agora você não precisa de ninguém. Você escolhe quem merece estar perto. E isso muda tudo. Você deixa de ter medo de perder. Você deixa de buscar aprovação. Você deixa de tentar provar valor. Agora você é a fonte da sua própria paz. Você se torna o único na sala que não pode ser provocado, manipulado ou pressionado. E o mundo percebe isso. Talvez não entendam, mas sentem. Seu desapego é como um espelho, revela o caos dos outros. Alguns vão respeitar, outros vão temer. Os mais fracos vão tentar te puxar de volta. Vão provocar, cutucar, instigar. Mas quando você permanece imóvel, eles se destroem tentando te atingir. Porque poder não é barulho. Poder é ausência. Poder é pausa. Poder é controlar através do silêncio. Esse nível de desapego é raro e caro. Ele é construído em silêncio. Em noites onde você escolhe não implorar, não justificar, não correr atrás, mesmo doendo, você ficou firme. E cada vez que fez isso, sua mente ficou mais fria, mais afiada, mais soberana. Até que um dia, você se torna o que Maquiavel chamaria de um governante de si mesmo. Suas emoções servem você, não o contrário. Sua raiva vira combustível, sua dor vira sabedoria, seu amor vira estratégia. Você não dá nada a quem não merece e tira tudo daquilo que o silêncio revela. Isso não é vazio, isso é poder. É a habilidade de sentir tudo, mas mostrar nada, de se importar profundamente, mas jamais permitir que isso segue seu julgamento. Imagine o que acontece quando ninguém consegue te culpar, seduzir, pressionar ou envergonhar. Quando você pode cortar alguém tóxico no meio da frase e não sentir nada. Quando a traição não te destrói, apenas confirma o que você já sabia. Quando o amor não te enfraquece, apenas afia o seu instinto. É aí que você se torna intocável. Não porque construiu muros, mas porque dominou o portão. E agora, ninguém entra sem ser autorizado. Os mentirosos, manipuladores e aproveitadores batem, e ninguém atende. Você não entrega a cena que eles esperam, não faz discurso de despedida, não implora. Você some, você observa, você cresce, você acende. Então grave isso. O desapego não é fraqueza, é a forma final de poder. A frieza estratégica que separa reis de peões. A blindagem mental que protege você de predadores emocionais. E a única mentalidade que garante que ninguém nunca mais terá poder sobre você. Você não precisa deles emocionalmente. E é exatamente por isso que eles passam a perseguir o seu silêncio. É assim que o poder se inverte. Não se trata de ser barulhento, agressivo ou emocional. Se trata de ser inabalável. Sua frieza se torna um espelho. Ela devolve a carência deles para eles mesmos. E na tentativa desesperada de puxar você de volta, eles se revelam por completo. Maquiavel alertou os governantes. Jamais permita que descubram quem você realmente é. Seja aparentemente compassivo, sim, mas mantenha sua mente escondida. Mistério emocional é domínio. As pessoas confiam nos que parecem abertos, mas obedecem aos que permanecem indecifráveis. Quando você se torna emocionalmente silencioso, os outros preenchem o vazio com seus próprios medos, desejos e inseguranças. Eles passam a servir você, a correr atrás, a temer sua ausência, porque não sabem o que significa te perder, apenas sabem que parece insuportável. Esse silêncio, essa distância, é um teste. Observe como as pessoas reagem quando você retira sua atenção. Quem continua respeitando você quando não tem mais acesso ao seu emocional, e quem vira inimigo quando perde o controle sobre o seu coração. Essas reações revelam tudo, mostram quem é aliado e quem sempre foi parasita. O desapego separa quem valoriza sua mente de quem só queria suas emoções. Mas para transformar o desapego em arma, você precisa abandonar a ideia de resolução. A maioria é viciada em fechar ciclos, quer explicar, ser compreendida, justificar. Isso é fraqueza. Nunca implore para ser entendido. Nunca tente consertar o que deve ser abandonado. Se alguém desrespeita seus padrões, afaste-se e desapareça, sem aviso. Sem discurso, seu silêncio é a punição, sua ausência é a resposta. Quando você consegue ir embora sem deixar resíduos emocionais, é aí que você está no controle, não do outro, mas de si mesmo. Esse é o núcleo do poder maquiavélico. Você não precisa de vingança, não precisa de confronto. Sua indiferença é a lição. As pessoas vão tentar te puxar de volta para a arena emocional, mas quando percebem que você fechou a porta por completo, sem reação, sem ressentimento, sem retorno, elas perdem o interesse, elas partem, e você permanece intocado. Isso não é apenas força,
É guerra psicológica. Você não grita, você desaparece. E o seu silêncio ecoa mais do que qualquer resposta. Se isso falou com a parte de você que está cansada de ser usada, manipulada ou controlada, então você já começou a mudança. Este é o caminho dos que se libertam. A partir daqui, proteja seu estado mental como um território sagrado. Sua mente é seu reino. Suas emoções são armas, não correntes. De agora em diante, ninguém mais terá poder sobre o que você sente. Você não é mais um servo do mundo. Você é o soberano de si mesmo.